mas mais uma vez é uma alegria que está trazendo também. Olha, às vezes um irmão que está assistindo numa assistência, ele está passando o mesmo problema que o nosso, mas ele não tem coragem ainda de pedir ajuda. Então, muitas vezes, como nós estamos passando uma mensagem, nessa mensagem, nós estamos dando a ele também aquela força para que ele acredite, né, que tudo está nas mãos de Deus. Então, estar hoje aqui é uma gratidão muito grande, gosto muito de estar aqui. Agradeço a nossa irmã Solange, nossa irmã Adriana, que está escondidinha, por sempre estar me convidando para fazer parte do grupo, todo, nosso irmão Fred, seu esposo, o Leonardo. É muito amor mesmo, muito carinho. Então, nós vamos falar hoje sobre esse capítulo 14, que é honrar o vosso pai e a vossa mãe. Mas para a gente ter chegado a esse ponto, foi muito interessante isso. Porque normalmente eu já tenho algumas palavras assim, já prontinhas, para isso que eu vou em algum lugar, já está pronto, eu vou lá. Mas isso foi diferente, né? Nossa irmã Solange já foi falando para a Adriana. Eu falei assim, Solange, qual o tema que você quer que eu fale? Ela, não, se você já tiver um tema pronto, pode falar. Eu falei assim, eu tenho, mas se você quiser, fala um tema para mim. Aí ela falou que queria que eu falasse sobre Timóteo 5.4. Aí eu, ai, onde que eu vou tirar esse Timóteo 5.4? Aí, quando eu fui vendo, aí eu falei assim, não, tem alguma coisa por trás disso, algum aprendizado para mim. Então, eu não vou procurar as minhas coisas que ela não falou, eu vou buscar isso que a nossa irmã Solange me deu. E aí, nessa busca, foi muito aprendizado. Uma coisa muito linda, muito bonita mesmo, que mostra para quem a importância do estudo. A importância do estudo, como o plano espiritual vive pedindo para a gente. Por quê? Quando a gente adquire através do estudo o conhecimento, aí começa o nosso esclarecimento das nossas necessidades para a nossa melhora como ser humano. E nesse estudo foi muito aprendizado até eu chegar lá no honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então, nós vamos juntos aqui, que eu possa passar através para vocês. Esse estudo vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, do item 2, mas também está no Fonte Viva, também encontrei também na Bíblia. Então, esse estudo de hoje mostra para a gente a importância da união das religiões, a importância de começar a desmistificar que você é católico, você é evangélico, você é umbandista, você é catecista. A importância de a gente entender que cada religião ela vai versar aquele assunto de uma determinada forma, mas a essência é a mesma. É o amor ao próximo, é o nosso aprendizado, a necessidade da caridade, a necessidade da gente se melhorar um pouquinho a cada dia. Então, esse estudo é uma coisa muito bonita que eu venho passar para vocês também. Então, eu botei lá em cima, como sempre, que eu amo de paixão, Jesus. Essa foto de Jesus é sempre linda para mim, de braços abertos, recebendo a gente. Lá na bandeirinha, só que dá caridade e amor ao próximo. E nós temos Paulo de Tarso e Timóteo. Como é que a gente vai mexer com isso? Aí vamos. O apóstolo Paulo de Tarso foi um dos maiores exemplos de fidelidade, dedicação e compromisso com os desígnios divinos. Foi perseguido, mas nunca vencido. Então, o que nós temos lá no Paulo de Tarso? Por que ele foi perseguido? Porque ele encontrou Jesus, ele teve conhecimento de quem foi Jesus e ele resolveu seguir Jesus. Então, se nós trouxermos, através dessa primeira frase, o que a gente passa hoje em dia? Quantas religiões são perseguidas? Mas não devemos desistir de continuarmos divulgando. Não podemos desistir de continuar mostrando que o kardecismo, que a Umbanda, que nossos irmãos evangélicos, católicos, somos todos iguais. Então, se lá naquela época ele foi perseguido, ele nunca desistiu, quem somos nós para desistirmos? Até mesmo diante de uma dificuldade.
A religião, ela não vai resolver nossos problemas. Ela vai nos dar condições de enfrentarmos o problema. Vai aliviar as nossas provações, vai aliviar as nossas expiações, que é nossa. Ninguém pode resolver por mim. Ninguém. Só a orientação do Pai com o nosso estudo, a nossa melhora, a nossa reforma íntima. Se lá na época dele, ele fez uma reforma íntima, ele fez o quê? Usou o livre-arbítrio dele, parou de perseguir Jesus para ser um grande divulgador de Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui. Cada um aprendendo um pouquinho, daqui a gente vai divulgando. Essa é a importância. Mas nunca vencido, né? Por que ele nunca foi vencido? Pela fé dele, né? Essa fé despertada que ele tirou de dentro dele. É como a gente fala, todos nós recebemos a semente de Jesus para que a gente possa semear. E o que tem essa semeadura? Nos conhecermos, que nós só poderemos ajudar o nosso próximo quando nós nos ajudarmos primeiro. Por isso é necessário essa nossa união. Por que essa nossa união? Porque para conduzirmos um só pensamento. Saímos daqui com um pensamento que Jesus é o nosso Pai, que Jesus é o Mestre maior, que Jesus mostra o caminho para a gente e a gente tem que amparar esse ajuda do plano espiritual. Aí, multidões o seguiam cada vez mais e vários discípulos fiéis se apresentavam ao participarem de suas pregações. Dentre eles, destacando-se o jovem Timóteo. Paulo de Tarso foi preso e, durante sua prisão, não podia visitar as igrejas e fazer pregações. Então, ele começou a escrever várias cartas, que a gente chama de epístolas, para os seus discípulos. Então, que foram fundamentais para a consolidação e expansão do cristianismo. Por quê? Através dela, ele conseguiu, mesmo lá, olha o que o plano espiritual, aqui são exemplos de como nós somos ajudados todos os dias na nossa caminhada. Quando a gente acorda, quando a gente dorme, durante o nosso sono, como o plano espiritual, na imagem de Paulo de Tarso, ele era um grande divulgador do cristianismo, de Jesus. Olha o que o plano espiritual fez. Ele está preso, mas pode, através das escrituras, divulgar. Daí foi essa beleza aí que nós estamos hoje em dia. Né? E aí, nós vimos, vamos entrar na essência mesmo, né? E aí, o Timóteo, ele foi um discípulo. O que foi Timóteo? Esse rapaz, ele acompanhava a mãe, que era viúva, e a avó, que tinha muita fé. A avó e a mãe dele sempre acompanhavam as pregações do Paulo de Tarso. E quando chegava em casa, ele percebia a conversa delas. E num belo dia, ele resolveu conhecer o Paulo de Tarso. Ele queria ver o que eram essas coisas maravilhosas que a mãe e a avó falavam. Então, olha só que ensinamento nós temos aí trazendo para o nosso dia a dia. A espiritualidade, a importância da evangelização. Elas não estavam obrigando ele a uma religião. Elas estavam ensinando, através dos exemplos e dos conselhos, a ele. Ele via na mãe e na avó, a mãe dele era viúva, poderia nem estar dando atenção mais a nada, desgarrada, largada de tudo, mas não. Ela continuava assistindo as pregações do Paulo. Por quê? A cada dia ela ia absorvendo os ensinamentos da caminhada dela. E esse menino, o Timóteo, depois vocês podem ler com calma, ele foi o maior divulgador das mensagens de nosso irmão Paulo de Tarso. Jovem ainda, ele vestiu a camisa e saiu aí para a luta. Então, a gente às vezes se fixa num nome, mas existe uma retaguarda, né? Jesus é o nome, mas nós somos a retaguarda dele, nós somos os discípulos dele. Nós temos, a partir do momento que a gente entende, através da nossa religião aqui, que a gente compreende que o espiritismo existe, que existe a comunicação com o plano espiritual, então nós temos essa obrigação, assim como esse jovem Timóteo ainda
lutou até o último instante da vida dele na divulgação. E aí nós vamos chegar ao que a gente está falando. O Timóteo, quando foi na pregação do Paulo de Tarso, quando o Paulo de Tarso viu o Timóteo, surgiu entre os dois uma ligação que fala que o Paulo de Tarso viu nele a esperança da divulgação das ideias dele, a divulgação dos fundamentos que ele queria, de corrigir, de melhorar o cristianismo, de levar a palavra de Jesus. Então, ele passou a ser o mensageiro do Paulo de Tarso. E o que nós temos aqui? Das cartas que o Paulo de Tarso escreveu, ele escreveu essa, que é o que nós vamos falar hoje, para nosso irmão Timóteo, para que ele fosse divulgar, que é esse Timóteo 5.4. O que foi essa carta? Nós encontramos na Bíblia, encontramos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos na nossa fonte viva. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores. Aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática. O que é botar a sua religião em prática? É aprender o amor ao próximo, é aprender a caridade, é aprender a dar aquele abraço ao irmão, uma palavra amiga, um aperto de mão. Então, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, e na Bíblia Sagrada de Marcos 5.4. Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Então, honrar o nosso pai e a nossa mãe não é somente dar as condições financeiras para eles. O que Jesus pregava, o que nós temos que aprender com isso? Honrai o nosso pai e a nossa mãe é nós reconhecermos que eles ofereceram a maternidade para que nós pudéssemos encarnar, para que nós pudéssemos estar aqui hoje aprendendo os ensinamentos de Jesus. Então, passaram por muitas dificuldades. Então, para que a gente pudesse chegar o que nós somos hoje em dia. Então, o que nós temos em relação aos nossos pais? Obrigação de quê? Dar amor, dar carinho, não é estar paparicando, não é estar dando coisas materiais, é dar amor, dar carinho, dar uma palavra, dar um reconhecimento. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Obrigado, Jesus, por me dar a oportunidade de estar nessa família, onde eu sei que nessa família eu preciso trabalhar. Porque nós sabemos que a família é a reunião dos irmãos, onde em vidas passadas nós tivemos mais dificuldades. Talvez grandes inimigos, talvez faltas de diálogos. Então, o que o Pai, com a sua misericórdia infinita, nos faz? Ele reúne todo mundo nessa família. Por isso que existe uma dificuldade, às vezes, com o irmão de sangue. Às vezes o diálogo não flui muito bem, às vezes o pai não consegue passar aquele ensinamento para o seu filho, às vezes eles não tiveram essa criação também, não tiveram esse conhecimento que nós temos, então às vezes não souberam educar no sentido de foram um pouquinho mais bravos, né? Não tiveram palavras para nos acolher, né? Muitas vezes pode acontecer isso, mas em momento nenhum, quando a gente vai para isso aqui, que nosso Paulo de Tarso falou com Timóteo, mandou essas cartas, está presente nos ensinamentos lá atrás de Jesus, é o quê? Nós não podemos julgar nossos pais. Por pior que seja a educação que eles tenham nos dado, mesmo que eles por algum motivo tenham virado as costas para a gente, por erros nossos, nós jamais poderíamos julgar nossos pais, porque eles não deram a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Então, cabe a Deus, cabe a Jesus o julgamento deles. Por que é necessário honrar o nosso pai e a nossa mãe? Quantos lugares a gente conhece que os filhos deixam os pais em asilos, né? E nem vão lá. Não vão dar uma palavra à vida, não vão conversar. Não tenho condições de ver meu pai e minha mãe pessoalmente. Faça uma oração.
uma prece na direção daquele irmão. Nós sabemos que quando nós estamos em oração, quando nós estamos exercendo uma prece, nós estamos renovando as nossas células, dando condições de receber essa ajuda que o plano espiritual está mandando para a gente, e daqui a gente direcionar aonde é o foco que nós precisamos. Então, a gente, honrando o Pai, honrando nossa mãe, Senhor Jesus, amado Mestre, eu peço pela minha mãe nesse momento, onde ela estiver, de que forma ela estiver, abençoa ela, abençoa meu pai. Se meu pai já está no plano espiritual, está revendo os conceitos da criação que não foi boa comigo, fala que eu perdoo ele, porque hoje eu tenho condições de perdoar ele. Hoje eu tenho entendimento que foram dificuldades da gente não estar se falando direito. Que ele me perdoe e que ele ouça o conselho de vocês. Então, é isso o foco da necessidade que já foi visto lá atrás, né? De honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe. E se nós formos buscar no plano espiritual, nosso pai maior é Jesus. Nós lembrarmos de Jesus, confiarmos em Jesus, amarmos ele, mas é amar mesmo de coração. Quando fizer uma oração, Senhor Jesus, amado Mestre, me abençoa, me ajuda, hoje eu não estou me sentindo bem. Gente, vamos confiar que isso existe. É a importância da prece, quando a gente faz, ela renova nosso coração. Então, nós vamos ir em direção àquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Então, quando a gente vê aqui, eles falam, certos pais menosprezam seus deveres e não são para os seus filhos os que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Então, isso é importantíssimo, né? Devemos ser indulgentes com as imperfeições alheias. Os filhos devem, pois, tomar para a regra de conduta para os pais todos os preceitos de Jesus, concernente ao próximo. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É fácil? Não. Quem não trata, não tem aquela delicadeza nas palavras quando a gente erra alguma coisa. Quando a gente, às vezes, alguma pessoa vira as costas para a gente no momento que a gente está precisando só de uma palavra. Então, é fácil isso? Não. Então, quando essa expressão, amai os vossos inimigos como eu vos amei, gente, amai o vosso próximo. Amai o vosso próximo, amai o vosso inimigo, não quer dizer que você vai ficar dando beijinho naquela pessoa que você sabe que tem uma certa rivalidade com você. Mas é através da prece, exercer o amar ao vosso próximo. A prece, ela abre caminhos para todos nós. E Jesus, ele nos ensina isso. Quando nós estamos na mesma vibração, na mesma corrente, nós vamos trazer para dentro do nosso convívio familiar a tão famosa e desejada paz. Por quê? O que a gente vê? Está chegando a época, né, de Natal. Então, essa época de Natal, todo mundo lembra de Jesus, né? Todo mundo lembra de Jesus. Mas já foi visto que nessa época de Natal, há muitos casos de depressão aumentando. Por quê? As famílias não são unidas, né? Então, você gostaria de estar junto com uma família unida, você vê a família do vizinho toda unida, todo mundo namorando, a outra família, um ou dois só. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? Oração. Minha família não é unida, mas eu posso mandar amor através da oração. Eu posso mandar, pedir a Jesus, com sua infinita misericórdia, que Ele possa dar assistência, dar auxílio àquela família que a gente sabe que está sempre em conflito. Aquela família que os filhos não entendem seus pais, que seus filhos não entendem sua mãe, os conselhos que são dados. A oração, naquela direção, eu não conheço ninguém daquela família,
mas eu sei que aquela família vive num conflito. Vamos fazer uma oração? Senhor, Jesus, amado Mestre, auxilia aquela família para que eles possam encontrar um momento de paz na caminhada deles. Muitos são ajudados. Já foi visto isso. Quando a gente direciona, colocando dentro dessa direção nosso amor verdadeiro, nós conseguimos chegar até lá. Um dia vai brotar, de tanto você vibrar em oração por uma pessoa que esteja necessitada. Por isso a necessidade de nós ajudarmos as pessoas a compreenderem as necessidades de leitura. Uma leitura simples, né? Uma leitura simples. Quantas mensagens bonitas você pode dar numa mensagenzinha? Abrir o dia, mais um dia. Hoje é sol. Olha só, o sol veio para todo mundo. O sol é igual para todo mundo, mas cada um vai recebê-lo de uma forma. Como você vai receber esse dia que está começando para você? Ai, hoje está muito quente. Nossa Senhora, não aguentamos. Aí vem chuva demais. Nossa, hoje está chovendo muito. Gente, são bênçãos que o Pai nos oferece. Então, hoje é o dia de sol. Vamos entrar nessa energia do sol. Ai, Senhor, que dia maravilhoso. Que sol que está iluminando. Ilumina meu caminho, Senhor. Mas, acima de tudo, ilumina a todos aqueles por onde eu passar hoje. Olha só que coisa linda. Se nós começarmos a pensar nisso. Onde eu passar, Senhor? Que eu possa levar essa luz maravilhosa que está junto comigo. Então, a gente está levando essa mensagem. Visitarmos, né, nossos pais, nossos avós, né? Nossos avós. Nossa, quanta alegria ver o vovô, ver a vovó. Amo vocês. Eles vão ficar tudo orando assim, sempre, né? Ninguém nunca da família falou isso para mim. Então, está na hora de nós compreendermos isso. Que ajudar financeiramente é lógico, faz parte. Porque se nós estamos com um pouquinho de condição financeira, nada mais justo de que nós ajudarmos a quem tem uma necessidade. Nada mais justo, né? Ajuda uma obrinha que está precisando, uma roupinha, óbvio. Mas o que Jesus nos pede a ajuda maior é amá-los. Mesmo com todas as dificuldades que eles têm em relação ao nosso entendimento. Ainda não compreendem. Né? Às vezes, rixa de religião. Uma mãe tem uma religião, o pai tem outra, o filho quer outra, terceira, e não se dão por causa de briga de religião. Compreenda. Deixa ele seguir a religião dele. Deixa ela seguir a religião dela. Faça oração. Faça oração. Por quê? Porque aquele pai e aquela mãe, ele está me respeitando. Um dia, a consciência vai chegar e eles vão compreender, meu filho, minha filha não é rebelde, ele não me responde, ele está na religião que ele está seguindo aí, está uma religião bonita para ele, olha. Ele está trabalhando, é um bom filho, não falta nada dentro de casa para a gente. Aí, conforme nós deveremos ser o quê? Um exemplo. Um exemplo. Porque se eu estou numa determinada religião, se eu estou seguindo aqui essa religião daqui, e lá fora eu não me comporto, que exemplo que eu vou dar para o meu próximo? Então, dentro de casa, dentro do nosso lar, nós temos que ser um exemplo. E o exemplo maior é esse, de abraçarmos nossos idosos, abraçarmos nossos vovós, abraçarmos nossas mães, e julgamento do lado. Se os pais, vovôs, vão repetir 300 vezes a mesma coisa. E é mesmo, mãe? É, pai? E caramba, né? Ela falou 300 vezes. Então faz parte. Um dia nós vamos estar ali na posição deles. Nós vamos estar ali nessa posição deles. Então, o que nós vamos fazer? Se falar, pai, que legal, pai, já falou isso 300 vezes para mim, pai. Que amor que nós vamos estar passando para ele?
nós precisamos nos melhorar. É isso que Jesus, olha, há quantos anos atrás, ele já vem pedindo para a humanidade, amor ao nosso próximo. Amor ao nosso próximo, a gente acha que é só o próximo que está junto da gente aqui. Não, as pessoas que estão no nosso contato no dia a dia. Na família, principalmente. Porque se nós lembrarmos, são irmãos que em vidas passadas nós tivemos desavenças, tivemos desentendimentos, então vem tudo junto na mesma família. Então, honrando o vosso pai, honrando a vossa mãe, nós estamos dando condições deles se melhorarem, muitas vezes até ajudar eles a compreender o que é uma religião, qual a importância da religião. A religião não vai abrir nossos caminhos no sentido de resolver meus problemas. Então, quando nós nos condicionamos a estudar com amor, como o plano espiritual sempre pede para a gente, nós começamos a mudar. Nós começamos a deixar o chamado homem velho e criarmos aqui um homem novo. O que é esse homem novo? É um bom uso do livre-arbítrio. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu vou ter que pagar por isso. Eu vou ter que colher por isso. Se eu estou plantando, se eu estou colhendo coisas boas, vamos embora. Tem muita gente precisando de uma força. Tem muita gente precisando de uma palavra amiga. Tem muita gente precisando saber que Jesus passou para a gente, que Jesus existiu, e que se Ele passou por tudo aquilo que Ele passou e nunca desistiu de caminhar, quem somos nós para baixar a cabeça e questionar? O certo é certo, o errado é errado. Não existe meio termo. Então, quanto aqui, a gente sempre fala, vai lá já no finalzinho, para refletirmos. Vamos sempre nos lembrar que o apóstolo Paulo de Tarso nunca deixou de confiar em nosso Mestre Jesus Cristo. E mesmo impedido de levar as orientações pessoalmente, fez de suas cartas um grande aliado para a divulgação do cristianismo. Né? Quando você pensar que as coisas estão difíceis demais ou complicadas demais, a mão e providência de Deus estará agindo. Então, a gente tem que lembrar sempre, aqui são todas as referências, tá, gente? Como eu vou fazer. Então, o que nós temos que lembrar? Um ente nosso, nossos pais, nossos avós, aqui a gente está falando de ajudarmos esses irmãos, né, os mais necessitados nesse momento. O que nós temos que lembrar? Que, o pior que seja o momento, uma doença, né? Uma doença, uma pressão alta, um câncer, problema renal. Então, numa doença, o que a gente pode fazer por eles? A oração, para que eles não desistam, né? Porque eles vão começar a pensar que eu estou velho mesmo, não tem mais jeito. Tem sim, tem sim. Então, a gente tem que pensar, honrai ao vosso pai, honrai a vossa mãe, primeiro de tudo, honrai ao nosso Pai de Jesus, honrai a Jesus Cristo, honrai a nossa Virgem Maria Santíssima, que trouxe Ele para nós. Acreditarmos nisso, e a partir daí, nós trazemos para o nosso dia a dia, para as nossas mazelas no nosso dia a dia. É isso que a gente tem que botar dentro da gente. Nosso pai, nossa mãe, é a mãe espiritual, o pai espiritual, mas nós temos aqui os pais que emprestaram a matéria deles para nós trazermos. Então, nós temos um grande compromisso com eles. Não me dou muito bem com o meu pai, mas eu posso mandar para o meu pai uma oração. Eu não tenho ainda jeito para conseguir conversar com minha mãe. Mas eu posso mandar uma oração para ela. Por quê? Porque eu já tenho o conhecimento. Então, quem será mais cobrado pelo Pai? Aquele que ainda não tem o conhecimento? Ou nós, que já sabemos que o plano espiritual está junto conosco? Né? Então, já foi visto que quando a gente está numa reunião, assim como nós aqui, é plasmado no plano espiritual, é trazido os pais nossos, é trazido
os irmãos que nós tivemos problemas em vidas passadas. Vamos ver o que está se falando ali. Para quê? Para que eles também lá no plano espiritual, eles não estão vagando, não estão perdendo tempo. Para mostrar que eles estão ali também, nós estamos aqui torcendo por eles. Nós estamos fazendo orações para eles. Né? Então, é importantíssimo que a gente possa fechar aqui no dia de hoje, quando falar de honrar nosso pai, honrar nossa mãe, olhemos por todos nós. Por todos nós, um vovô, uma vovó, um vizinho nosso, os pais de um conhecido nosso, os grandes amigos, aquele vovozinho só quer te ver às vezes andando sozinho na rua. Dá um abraço. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa. Nós temos que honrar eles e levar para eles sempre a certeza de que nós estamos sendo sempre amparados pelo Pai. Muitas vezes dá uma vontade de a gente abraçar uma pessoa, né? É o quê? O plano espiritual encosta na gente e sabe que ali nós vamos ser o meio de passar aquela energia, né? E se a gente manda uma mensagem, a gente está passando essa energia. E na oração, sempre é a nossa oportunidade da gente resgatar, da gente ajudar a todos os irmãos que estão aqui conosco encarnados, mas principalmente aqueles que estão no plano desencarnados, porque eles estão lá necessitados também de oração. Muitos pais nossos, que já se encontram no plano espiritual, eles também passam por momentos de aprendizado. Então, para que nós possamos ajudar a eles, honrar a eles também por tudo que eles fizeram por nós, mandemos também para nossos pais que desencarnaram. Não vamos deixar só dia de finados para isso. Não vamos. Né? É necessário criar uma data? Ainda bem, vamos criar uma data, porque senão o pessoal até esquece. Não é mesmo? Vamos criar uma data, né? Então, vamos lembrar que eles também se encontram no plano espiritual. Eles também precisam de ouvir que nós amamos ele. Pai, mãe, desculpa se eu aqui encarnado nunca compreendi vocês. Eu sei que era o melhor das intenções, mas vocês também não tiveram o esclarecimento que eu tenho. Hoje em dia, nós, se estamos gerando crianças, nós temos que evangelizá-las. Para quê? Para que elas também tenham a necessidade de, quando eu for velhinha, quando eu estiver lá, venham me dar um agradecimento, venham me dar um abraço. Por quê? Porque nós precisamos desse afeto, né? Nós precisamos desse afeto. Tá? Então, se deixar, a gente vai direto. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, tá? E possamos cada vez mais seguirmos essas orientações de Jesus, desse plano espiritual maravilhoso que sempre nos acolhe, e aqui na Casa de Maria, cada vez mais possa crescer esse amor, né? Esse amor por Jesus e o amor pela espiritualidade que aqui trabalha. Tá bom? Que Deus nos ilumine hoje e sempre.